Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Hoje eu vim aqui mais uma vez falar com você sobre essa passagem tão conhecida que fala sobre o perdão. Essa semente que eu quero que você, por hoje, por esse momento, semeie em seu coração. Não deixa nenhuma distração roubar isso de você. Se tiver barulho onde você está, se tiver pessoas passando, se não for o momento adequado de você ouvir, prepare-se para ouvir essa mensagem com o coração aberto. Se você está ouvindo que você precisa perdoar, é porque você ainda não perdoou e o Senhor sabe disso. Olha só, nesse contexto eu já trouxe essa passagem em um outro momento, eu já exemplifiquei esse contexto que diz que quando nós não perdoamos o nosso próximo, o Senhor também não nos perdoa, porque nós falamos: Senhor, nos perdoe assim como nós perdoamos o nosso próximo. E muitas das vezes nós queremos que Deus perdoe os nossos erros, mas não queremos perdoar o nosso próximo. Mas eu quero dizer a você hoje que o Senhor, Ele me trouxe aqui hoje para falar sobre isso a título de uma instrução, de uma direção, de trazer para você uma maneira de você trazer à luz o que está oculto e escondido dentro do seu coração. Olha só, muitos de nós queremos prosperar na nossa vida. Queremos prosperar espiritualmente, queremos prosperar financeiramente, queremos que a nossa vida tenha paz, queremos cultivar os frutos do Espírito, e muitas pessoas elas oram incessantemente pedindo coisas a Deus, mas não percebem que lá dentro do espaço onde o Senhor precisa semear as sementes certas para que você receba o que está pedindo, está acumulado uma mágoa, um ressentimento que precisa ser tirado. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que o seu coração ele é como se fosse um quarto, onde você guarda tesouros. E se você estiver guardando sujeira e bagunça, como haverá espaço para acumular os tesouros que o Senhor tem para te entregar? Eu quero dizer a você que está me ouvindo hoje que é necessário perdoar. E olha só, muitas vezes, eu vou me colocar como exemplo aqui para que você que está me ouvindo entenda. Muitas vezes eu disse assim: não, Senhor, eu já perdoei, está perdoado, mas eu não tinha perdoado. E eu quero trazer à luz hoje ao seu coração e uma instrução para que você comece a refletir se você realmente já perdoou. Olha só, durante muito tempo eu tive uma dificuldade muito grande para perdoar. Eu passei por algumas situações e algumas pessoas me machucaram e eu tive muita dificuldade para perdoar. Eu ajoelhava, eu orava, eu jejuava e eu não conseguia perdoar porque eu estava apegada a conceitos pessoais. Eu me vitimizava, eu me colocava numa posição onde aquela pessoa era vilã e eu era a vítima. E durante todo esse tempo eu chegava diante do Senhor e eu não tinha um olhar justo perante toda a situação acontecida. Eu tinha um olhar apenas de uma vítima, de uma coitada que tinha passado por uma injustiça. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo que é necessário trazer à luz, à clareza, aquilo que está oculto. Existem coisas no seu coração que o inimigo ele semeia para você acreditar que é uma vítima. O inimigo ele quer que você se coloque numa posição de vítima, porque assim você não reage, você não age, você não aplica sobre a sua vida o evangelho do Senhor. Perceba, todas as coisas que você pede a Deus, Ele quer te entregar, mas Ele não consegue te entregar se você está vibrando uma frequência maligna. Eu quero que você entenda que quando você tem um ressentimento no seu peito, você vibra uma frequência maligna. O que é vibrar uma frequência maligna, Inara? É simplesmente ressoar pensamentos e emoções negativas em relação ao nosso próximo. Qual é o mandamento do Senhor? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas quando você não consegue amar o próximo como a ti mesmo, você está emanando energia negativa, você está ressentindo. Quando você traz à sua memória um acontecido do passado e não consegue sentir leveza, sentir amor por aquela pessoa, você está quebrando o mandamento do Senhor, você não está amando o seu próximo. E hoje o que eu quero dizer a você que está me ouvindo
é que esse comportamento que nós temos, esse hábito de não conseguir perdoar, está completamente ligado ao nosso ego, ao ego. O ego, ele é um instrumento, muitas das vezes, usado pelo inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas, ele usa o ego para nos afastar do evangelho do Senhor. Eu vou explicar. O ego é uma das maiores estratégias usadas para que a gente não consiga aplicar verdadeiramente o evangelho do Senhor. Quando o Senhor, ele nos diz: negue a si mesmo, pegue a sua cruz, carregue e siga-me, ele está dizendo: negar a si mesmo é negar o seu próprio ego, é negar a sua vontade de ter razão. Meu irmão, minha irmã, um dos maiores exercícios do perdão é abrir mão de ter razão. É quando você não precisa mais provar que você tem razão naquilo que aconteceu. Não, mas eu tenho razão, mas a pessoa não deveria ter feito isso comigo, mas olha só, foi uma injustiça. E isso é o seu ego gritando: quero ter razão, quero que todo mundo fique do meu lado, quero que Deus me olhe e me defenda e castigue aquela pessoa por aquilo. Isso é um erro, meu irmão e minha irmã. Isso é a voz do ego, muitas das vezes usado pelo inimigo para fazer com que a gente se aprisione em nós mesmos, não consiga nos esvaziar ao ponto de enxergar que Deus, ele é justo e misericordioso. Eu erro, você erra, a outra pessoa errou, todos nós erramos, e como nós todos erramos, necessitamos da misericórdia do Senhor. E quando necessitamos da misericórdia do Senhor, não devemos nos apoiar no próprio entendimento, querendo ter razão. Nós precisamos entender que o ego, ele tem algumas posturas que faz a gente não conseguir liberar perdão. Eu vou dizer a você que está me ouvindo: se você está ouvindo isso hoje, é porque você precisa liberar perdão para alguém. Você não está ouvindo isso por acaso, não. Olha só, durante muito tempo eu tive uma dificuldade, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo, eu passei anos sem conseguir perdoar uma pessoa. Eu não conseguia perdoar e eu falava para Deus: mas eu já perdoei. E Deus, ele vinha de novo com uma passagem: perdoe, 70 vezes 7, perdoe. E ele falando comigo e eu falava: não vou mais ouvir, Senhor, porque eu já perdoei. Mas eu não entendia que aquele ressentimento estava lá dentro. Eu só entendi o dia que eu perdoei, quando eu desejei pedir perdão para a pessoa, quando eu senti a minha alma leve e curada, quando eu consegui olhar para aquela pessoa sem sentir o ressentimento do passado, sem me sentir vítima ou injustiçada, sem querer ter mais razão. Quando eu olhei para aquela pessoa e senti uma leveza e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. É esse ponto que é necessário alcançar. A liberação do perdão é quando você abre mão de ter razão. E eu vou dar um exemplo simples, eu vou te instruir, eu quero que você traga luz, eu quero que você abra o seu coração. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Não endureça o seu coração achando que você já perdoou e que você tem razão. Se você está ouvindo isso, o Senhor está falando com você. O Senhor está querendo que você cure a sua alma. Aquilo que você vem pedindo ao Senhor, Ele quer te entregar, mas não pode te entregar enquanto você estiver quebrando o mandamento, enquanto você estiver emanando pensamentos negativos em relação ao seu próximo, ressentindo coisas que já passaram. O Senhor quer fazer coisas novas, mas para que Ele faça coisas novas, o quarto da sua alma e do seu coração tem que estar limpo, para Ele colocar os novos tesouros. Olha só, eu vou aqui trazer uma instrução a você. O nosso ego, ele tem algumas características, né? Algumas características que gritam como o ego funciona dentro de nós. O nosso ego, ele é intolerante. A intolerância é quando a gente não tem misericórdia pelo nosso próximo, quando nós não aceitamos que todos nós erramos, nós não admitimos o erro, nós somos intolerantes. O intolerante, ele não tem paciência, ele não é compassivo, ele não tem misericórdia, ele não aceita que o outro errou, ele simplesmente acha que o outro tem que pagar pelo que fez. Olha só, meu irmão e minha irmã, se você age com esse comportamento intolerante, eu vou dizer como alguém que já foi assim muitas vezes, eu já muitas vezes fui intolerante, e o Senhor disse para mim: e se eu for intolerante com você? E se eu for intolerante com os seus erros? E se eu te castigar com os seus erros, como você reagirá? Nós devemos exercer misericórdia com aqueles que erram e abrir mão do nosso ego, da nossa intolerância, reconhecer que estamos errados. Outro comportamento muito forte do ego, que não nos permite perdoar, é a teimosia. É continuar afirmando: eu já perdoei, mas eu não quero mais falar com essa pessoa, eu não quero mais lembrar desse ocorrido, eu não quero mais pedir perdão, eu não quero mais saber. Meu irmão e minha irmã, reconheça que você está sendo intolerante, reconheça que você está agindo com teimosia, com resistência, endurecendo o seu coração. Se você não assumir: olha, Senhor, eu ainda não perdoei, o Senhor não tem como te conduzir a esse perdão, Ele não tem como te conduzir a reconhecer o erro. Nesse contexto que eu li para você da Bíblia, está falando sobre a importância do perdão, que quando um homem ele pediu perdão para o seu senhor, e o seu senhor lhe perdoou uma dívida muito alta, mas quando foi o momento dele perdoar,
Ele não perdoou. Assim somos nós muitas das vezes, que chegamos diante de Deus e Senhor, me perdoe porque pequei, me perdoe porque falei besteira, porque fiz besteira, sabe? Choramos, nos humilhamos na presença do Senhor. Mas aí depois, quando nós temos que fazer o mesmo com o nosso próximo, nós não perdoamos, mas endurecemos o coração. Achamos que temos razão, somos teimosos e intolerantes. Meu irmão e minha irmã, hoje é o momento de você trazer a luz para dentro do seu coração. Dá uma olhadinha lá naquela bagunça. Dá uma olhadinha no seu coração. Veja esse ressentimento que você está querendo manter lá, afirmando que você já perdoou, mas ainda não perdoou. Sabe quando você vai ter perdoado? Quando você olhar para essa pessoa e sentir uma paz que excede todo o entendimento. Quando você conseguir olhar para essa pessoa como olha para si mesmo, com misericórdia, sem dor, sem peso. Quando você conseguir limpar do seu coração todo o passado doloroso que ficou acumulado, saindo dessa posição de vítima e se levantando como um protagonista que cumpre o evangelho do Senhor e perdoa 70 vezes 7. Olha só, mais uma característica que nós temos do nosso ego, que muitas das vezes nos faz pecar, é a arrogância. E quantas pessoas dizem, eu não sou arrogante, eu sou humilde. Mas o nosso subconsciente, lá dentro, no profundo do nosso íntimo, nós fazemos uma supervalorização de nós mesmos. Achamos que somos tão especiais, mas tão especiais, que aquela pessoa não tinha que fazer aquilo com a gente. Como aquela pessoa falou assim comigo? Por que aquela pessoa fez isso comigo? Como aquela pessoa pôde agir de tal maneira comigo? Isso é arrogância, meu irmão e minha irmã. É o seu ego falando que você é muito especial. É o seu ego te supervalorizando e te tirando da posição de filho de Deus, de igual aos outros que merecem misericórdia, que são todos errantes e pecadores. Todos nós somos falhos. Todos nós pecamos e fomos destituídos de Deus, mas Jesus veio para nos salvar, para nos ajudar. Então hoje, eu quero que você, num momento de intimidade com o Senhor, no seu quarto, feche a porta, vai lá, faz essa instrução que eu estou te dando agora. Coloque-se diante do Senhor e fala, Deus, olha só, o Senhor me fez ouvir aquela mensagem hoje, aquela menina falando sobre perdão. Eu acho que eu perdoei, mas se eu não perdoei, traz à luz, Senhor, essa sujeira que está no meu coração, limpa. Tira, Senhor, toda a resistência, toda a teimosia, toda a intolerância, toda a arrogância, toda a mania de ter razão. Enfraquece, Senhor, me esvazia de mim mesmo. Tira de mim esse ego que fica me fazendo pecar contra Ti. E me ajude, Senhor, a aplicar a Tua lei, a perdoar quem eu preciso perdoar. Meu irmão e minha irmã, não endureça o seu coração, acreditando que você já perdoou. Porque se você está ouvindo essa mensagem, existe alguma mágoa no seu coração, algum ressentimento que ainda é necessário ser tirado. E para que o Senhor haja na sua vida, traga as coisas novas, para que o Senhor Ele possa cumprir sobre a sua vida o que você vem pedindo, é necessário que você pare de quebrar o mandamento, que você pare de emanar ressentimento, que você pare de ficar vibrando uma energia negativa quando se trata do seu próximo, mas que você perdoe. Eu quero deixar mais uma instrução aqui só para a gente finalizar essa mensagem, porque Deus disse assim para mim, as suas mensagens elas influenciam o comportamento das pessoas, então leve ensinamento, leve instrução, entregue para eles aquilo que eu já entreguei para você. E eu estou entregando para você que está me ouvindo aquilo que o Senhor entregou para mim. Eu me libertei do ressentimento e eu quero dizer a você que está me ouvindo, quando nós somos libertos do ressentimento e da mágoa, é uma leveza tão profunda, é uma purificação tão maravilhosa, que nós conseguimos sentir compaixão por aquelas pessoas que nos ferimos. Nós reconhecemos que também somos errantes, que também erramos, que também falhamos, que também tivemos participação naquele acontecimento e que nós devemos simplesmente pedir perdão a Deus e misericórdia, reconhecer os nossos próprios erros e parar de querer ser juiz, julgar o erro do outro. Deixa que isso Deus faz. Hoje, o tratamento que eu quero que você comece a fazer por você é uma terapia do perdão. A terapia do perdão, ela vai ser muito simples. Você vai começar um propósito com Deus. Você vai fazer um propósito de oração durante 7 dias. Você vai orar e jejuar pelo seu coração. E você vai ler o Salmo 51, um Salmo de Davi que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. O que significa isso? Significa que se Deus
Ele criar em você um coração puro, Ele vai te limpar, Ele vai trazer à luz as trevas que habitam dentro de você e você vai conseguir perdoar. E quando Ele fizer isso, Ele vai fortalecer o seu espírito para que o inimigo de sua alma, para que o inimigo de nossas almas não nos engane novamente, para que ele não te engane novamente, fazendo você achar que tem que ter razão. Porque, meu irmão e minha irmã, essa semente ela tem que ser regada. Presta atenção nisso que eu vou te falar, não basta apenas ouvir e achar que é só hoje, é só agora. Não, esse é um trabalho constante. Você vai fazer o propósito, você vai orar, você vai jejuar, você vai ler sobre si mesmo a palavra do Senhor, para que ela tome vida no seu coração. Mas quando o inimigo de sua alma vier com uma lembrança, querendo trazer a você um comportamento de intolerância, querendo trazer a você um comportamento de supervalorização pessoal, fazendo você se sentir juiz, fazendo você se sentir dono da razão, fazendo você se sentir vítima, você vai retroceder e vai dizer: não, Deus criou em mim um coração puro e eu vou fortalecer o Espírito, e o Espírito Santo vai habitar em mim, e eu vou cumprir o Evangelho, eu vou cumprir o mandamento do Senhor, e eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo, e eu vou perdoar o que quer que tenha sido feito. Afirme quantas vezes for necessário, diga o nome da pessoa: eu te perdoo, fulano, eu te perdoo, fulano, eu te perdoo. Lance essa semente, porque a palavra tem poder, e ore pelo teu próprio coração. Não se mantenha num ciclo teimoso de dizer: não, eu já perdoei, eu não preciso disso que ela está dizendo. Você precisa sim, meu irmão, você precisa sim, minha irmã, porque se você está ouvindo isso é porque Deus sabe, a palavra de Deus não volta vazia. Ele não me mandou até aqui trazer essa instrução em vão. Ele sabe com quem Ele está falando, Ele sabe qual é o coração que Ele quer tratar. Por isso que hoje, humildemente, você se coloque na presença do Senhor, reconhecendo que muitas das vezes você foi intolerante, reconhecendo que muitas das vezes você se sentiu vítima, você se sentiu dono da razão, você se supervalorizou, foi arrogante, teimoso, teimosa, e que agora você vai tomar um novo posicionamento. Porque para receber da parte de Deus as bênçãos que você vem pedindo, seja elas quais forem, você precisa ter um novo posicionamento. Você precisa se esvaziar de si mesmo, perdoar quem precisa ser perdoado, abandonar o passado. Não faça como a esposa de Ló. Não olhe para trás, não vire uma pedra de sal que fica parado olhando para trás e ressentindo aquilo que Deus destruiu. Mas olhe para frente e viva o novo de Deus. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração. E eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor possa fortalecer nessa pessoa um espírito firme, que ela se posicione agora, reconhecendo os próprios erros. Que o Teu Santo Espírito convença ela da verdade. Traz à luz, Senhor, tudo aquilo que está oculto das trevas. Traga à luz, Senhor, todo o comportamento errado que essa pessoa vem nutrindo e impedindo que o Senhor haja sobre a vida dela. Que a partir dessa palavra, dessa oração, o Senhor possa levar a ela, Senhor, a tomar um novo posicionamento, que ela faça sim esse propósito, que o Senhor receba a nossa oração, que o Senhor fortaleça para que ela comece e para que ela conclua, e mais do que isso, que o Senhor possa ajudá-la a perdoar. Limpa esse coração, cria, Senhor, em todos nós um espírito fortalecido, cria em nós, Senhor, um posicionamento verdadeiro do Seu Evangelho, e que a partir dessa palavra possamos caminhar de acordo com a Sua vontade, perdoando 70 vezes 7 ou mais, mas que possamos cumprir sobre a nossa vida o Teu Evangelho, ter um posicionamento verdadeiro de acordo com o que Cristo nos ensina. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e você confirma com o seu amém, 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 que você tome posse dessa palavra, não deixe essa palavra passar, pegue essa semente, porque essa talvez seja a sua oportunidade de romper, essa seja a semente que você mais precisa para alcançar o que você tanto pede ao Senhor. Então que hoje você tome posse dessa palavra, dessa oração, tome um novo posicionamento, inicie uma terapia do perdão, ore quantas vezes for necessário, jejue quantas vezes for necessário, até que você sinta amor pela pessoa que te feriu, até que você consiga olhar para essa pessoa e sentir compaixão, até que você consiga lembrar do que aconteceu no passado sem sentir dor alguma, obedecendo a voz do Senhor. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo.